Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural, nessa sequência de programas especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Falar de educação é falar de algo urgente também, por exemplo, o ensino à distância, que aqui no Brasil ainda não foi muito bem desenvolvido, mas se torna cada vez mais real, principalmente na preparação de alunos para o próximo ano e terminar o ano de 2020. Por isso, a nossa conversa será sobre a Google for Education e também sobre a Nuvem Mestra, ou seja, o ensino e a preparação de educadores. No programa de hoje temos o Daniel Kleff, que é diretor da Google for Education para a América Latina, e o Tony Santos, sócio fundador da Nuvem Mestra e de diversas outras iniciativas e plataformas de ensino digital e online para professores e alunos. Senhores, sejam bem-vindos ao Capital Natural. Daniel, eu queria que você falasse primeiro o que é a Google for Education, para quem não conhece o trabalho. Ótimo, muito obrigado, é um prazer conversar com vocês, agradeço pela oportunidade. A Google for Education é um projeto que se propõe a modernizar a educação, a transformar a educação, para que a educação aproveite mais as oportunidades desse novo século, né? Então a gente está no meio de uma transição, de um momento de transformação importante no mundo. Alguns chamam isso de quarta revolução industrial ou revolução cognitiva, em que basicamente o avanço computacional, o aumento do poder de processamento computacional tem permitido uma série de inovações sem precedentes para o mercado. E isso também gera uma série de oportunidades, possibilidades, alguns desafios e algumas demandas, novas demandas profissionais, que em última instância devem, e deveriam nos fazer repensar sobre como evoluir a educação, não só no Brasil como no mundo. Então, o Google for Education é um projeto que acaba contribuindo para esse diálogo, para essa reflexão, na medida em que a nossa proposta é promover uma transformação digital e cultural da escola. Como nós fazemos isso? A transformação digital ela é feita através da inserção da tecnologia na sala de aula. E para isso o Google for Education tem um conjunto de ferramentas, de aplicações, de softwares, com o nome de G Suite for Education, que são softwares feitos para a educação, em que o Google oferece a educação privada e pública sem custos. Então, dentro do pilar de transformação digital, a parte de aplicações é uma das partes, e a segunda parte é levar o computador, levar as telas para a sala de aula, para que a gente não tenha mais essa dissonância entre um mundo online, um mundo com infinitas possibilidades e uma sala de aula offline, uma sala de aula que não evoluiu com o tempo. Então, nós levamos os Chromebooks, que são os computadores do Google feitos para a educação, que nasceram para a educação, nós levamos para a sala de aula. Esse é o pilar de transformação digital. Claro que com alguns cuidados, os Chromebooks, como foram feitos para a educação, além de serem rápidos, econômicos, simples, tão simples quanto o nosso buscador, os Chromebooks são seguros também, porque essa é uma preocupação de pais, de diretores, de professores, que é a preocupação da segurança no mundo online. Então, a gente tem soluções específicas que acabam aplicando uma série de políticas, de regras para garantir essa segurança e um gerenciamento desse ambiente tecnológico na escola. Então, com isso, eu tenho esse ambiente, ou essa transformação, esse pilar de transformação digital. Agora, a história diz que você não basta colocar tecnologia na educação, tecnologia na escola, tecnologia na sala de aula. A gente precisa de muito mais. Então, o segundo pilar do nosso projeto, ele é um pilar do que a gente chama de transformação cultural, que é um pilar cujo foco é a capacitação dos principais atores que giram em torno da educação. O principal deles é a professora, é o professor. Então, nós capacitamos estas professoras, esses professores, a como usar esta nova tecnologia em sala de aula a seu favor. Isso não significa dizer que eles vão ter que deixar de fazer aquilo que sempre teve sucesso, sempre funcionou e continua funcionando muito bem. Mas significa dizer que eles vão ter mais possibilidades. E por fim,
dado o nosso investimento neste pilar de capacitação de docentes, já está implícito algo que eu quero deixar explícito, né? A educação hoje, a educação no futuro, ela é uma educação que o professor ainda é um protagonista, o professor é um protagonista importante nessas relações. Então, em suma, o projeto de Google for Education é um projeto de transformação digital e cultural da educação, com um foco tecnológico e com um foco de capacitação profissional, que no final do dia vai gerar uma nova cultura, vai gerar um novo mindset e uma nova cultura. Nessa parte final da sua resposta, Daniel, sobre o Google for Education, entra a Nuvem Mestra. E aí eu quero trazer o Tony para a nossa conversa. Tony, o que é a Nuvem Mestra e como funciona a capacitação de educadores? Bom, primeiramente, Pablo, agradecer o convite a vocês. Bom, nós somos um parceiro premier da Google for Education no Brasil e na América Latina, que ajudamos as instituições de ensino a fazer a transformação digital que o Daniel falou. Sair daquele mundo analógico e entrar nesse mundo digital. Então, nós trazemos para as instituições toda uma capacitação, projetos, para que ajudem eles a fazerem a famosa Flipped Classroom, né, que é a sala de aula invertida, onde o aluno é o protagonista, o professor é mais o guia, e através de metodologias ativas, faz a mudança dessa realidade. Então, traz a instituição para o mundo atual dos alunos, que é esse mundo digital. Então, nós fazemos esse trabalho e ajudamos nessa transformação, que não se faz em pouco tempo, em 1 mês, 2 meses. Porque, como o Daniel falou, é uma mudança cultural. E isso você precisa de um certo tempo para que aconteça. Porque existem certificações de professores. Então, é todo um processo, a escola pode se tornar uma escola referência Google. Então, tem todo um trabalho, um processo que leva a instituição a fazer essa transformação. E aí, Pablo, como você contou para a gente que isso é um bate-papo, né? Mais informal, interativo, complementando um pouco o que o Tony colocou, muito bem colocado, imagina que no final do dia, o que é essa sala de aula, né, na prática? Ele é uma sala de aula não só com tecnologia, com professores capacitados, mas com alunos aprendendo por projetos, alunos buscando soluções para desafios, alunos trabalhando em equipe, exercitando e desenvolvendo liderança, habilidade de resolver problema, a sua fluência digital, criatividade, né? E essas palavras são palavras que constam em todos os estudos que você vê, em todos os relatórios que você vê sobre o que é a educação do século XXI. Essas são as tais das habilidades do século XXI, né? O americano chama isso daí de soft skills, mas a gente já percebe através de pesquisas que o mercado busca profissionais que consigam solucionar problema, que sejam líderes, que sejam bons comunicadores. Então, este modelo de sala de aula moderna e tecnológica acaba usando a tecnologia como um meio para, no final das contas, desenvolver tudo isso. E essa sala de aula ela é muito mais interessante, ela motiva muito mais, ela engaja muito mais. E a gente acaba impactando, no final do dia, a questão das métricas da educação, né? Existe uma métrica aí muito importante em que a educação pública sofre mais do que a educação privada, que é a história da evasão de alunos, né, Tony? Então, eu acho que vale compartilhar o que a gente vê acontecendo na prática nos nossos projetos. Ô Tony, eu quero ouvir você até com mais tempo no segundo bloco sobre esse assunto, porque eu também quero colocar aqui na nossa conversa um estudo do Unicef mostrando que 95% dos alunos da América Latina estão fora de sala de aula por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas agora a gente precisa fazer uma pausa no Capital Natural de hoje. Daqui a pouco tem um segundo bloco falando sobre ensino à distância. Até já. Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando sobre ensino à distância. Temos o Daniel Kleff, que é diretor do Google for Education para a América Latina, e o Tony Santos, sócio fundador da Nuvem Mestra e de diversas outras iniciativas e plataformas de ensino digital e online para professores e alunos. Senhores, no fim do primeiro bloco a gente falou sobre desigualdade, sobre a pandemia estar deixando 95% dos alunos da América Latina em idade escolar
fora das salas de aula. A desigualdade hoje é uma realidade aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala de ensino público, de ensino privado. Como esse assunto está sendo discutido entre vocês? Eu começo pelo Tony, por favor, já que o Daniel falou um pouco sobre isso no primeiro bloco e peço a complementação depois do Daniel. Segundo a Unesco, nós temos aí 2 bilhões de estudantes no planeta hoje que estão aí, que foram afetados por essa pandemia, né? E dentro disso, se nós pegarmos estudantes de classe A, quase 100% deles têm acesso à tecnologia ou têm alguma forma de acessar essa tecnologia. Enquanto a classe mais C, D, realmente a dificuldade é enorme, apesar de termos um número muito grande de telefones celulares hoje. Em dezembro de 2019, no Brasil, tinha 450 milhões de aparelhos celulares. Então, significaria quase 2 aparelhos por habitante. E no mundo, estão quase 8 bilhões de aparelhos celulares numa população de 7 bilhões. Então, também está dissipando muito essa tecnologia dentro do celular. Isso está ajudando demais. Mas a dificuldade são as bandas, são os problemas que a gente tem dentro da periferia, em lugares mais remotos. O problema é muito grande aí. E é um desafio enorme para governos e para as próprias empresas que fornecem esse tipo de tecnologia, que tem que resolver esse problema, porque a mudança que está havendo não vai ter retorno, né? Realmente a pandemia ela trouxe uma aceleração em algo que nós esperávamos nos próximos 5 a 8 anos. Veio aí o grande técnico de TI do planeta chamado Covid-19. Ele entrou e transformou tudo em poucos meses. O mundo se transformou e a própria escola também. Então, essa nova realidade que a gente costuma chamar de novo normal agora, né, que a palavra é nos reinventarmos. Então, essa reinvenção está acontecendo, as escolas estão se reinventando e nós vamos ter um ensino híbrido, nós teremos uma escola totalmente diferente, com professores diferentes, formas de lecionar diferentes. E o grande desafio, na minha opinião, é realmente atingir esses estudantes que não têm essa tecnologia disponível para que eles possam também participar dessa transformação. Na realidade, existem 2 formas da gente enxergar isso. Eu acho que a gente, de certa forma, é privilegiado porque com a oferta da nossa plataforma de educação, né, porque no final o G Suite for Education ele é uma plataforma digital de educação que habilita, né, essa questão do ensino à distância, a gente conseguiu crescer milhões e milhões de usuários na América Latina durante essa pandemia, né? A gente fez alguns acordos nacionais, países inteiros que adotaram a nossa plataforma. Então, isso, de alguma forma, nos deixa felizes, porque mesmo nessa tragédia, a gente conseguiu oferecer essa tecnologia sem custo a todos, especialmente para a educação pública. Por outro lado, a gente ainda vê a realidade de mercado. A gente vê uma realidade de mercado em que uma fração dos alunos tem conectividade nas suas casas, né? Aqueles que têm, muitos deles acabam tendo conectividade através destes celulares que o Tony comentou, que apesar de ser celulares, têm algumas limitações. Então, o que a gente acompanhou, a gente dialogou e dialoga muito com governos, foi, junto com a adoção da nossa plataforma e de um modelo de ensino digital à distância, os governos também buscaram soluções de levar conteúdo por TV, por levar conteúdo por rádio, por levar conteúdo até pela distribuição de materiais impressos para os alunos na região toda, na América Latina toda, né? Então, existem desafios sim, mas eu acho que, no final das contas, os governos também estão trabalhando para essa inclusão digital. Também estão trabalhando para prover mais conectividade, para ampliar a conectividade, para ampliar a oferta de dispositivos. E aí a gente contribui também com dispositivos que são mais econômicos para ajudar estes governos, para que a gente possa ampliar
o acesso ao ensino à distância na região toda. Uma das vantagens do Google for Education é que exige uma banda muito pequena. Então não exige uma capacidade muito grande, por isso que ela consegue abranger lugares mais remotos e que tem uma conexão baixa. Ele consegue resolver isso. Isso é interessante da plataforma. Você falou que nós temos mais celulares que habitantes. Isso não necessariamente diz respeito ao acesso à internet, já que 25% da população brasileira não tem acesso à internet, segundo os últimos dados do governo federal, inclusive. Nós ainda não fizemos o leilão da internet 5G. Como transformar o celular numa ferramenta de ensino, já que o celular não traz a atenção que uma sala de aula ou um livro, por exemplo, podem trazer? Transformar o celular como se fosse uma sala de aula é complicado, mas os alunos, eles usam isso o tempo todo. Então, para eles é o mundo deles, é o YouTubers, são os programas que eles assistem, tudo é via celular. Então, para eles assistirem aula ali, não faz muita diferença. Mas não é o correto, não é a maneira adequada de ensino. Mas, enfim, é uma ferramenta que ajuda, principalmente nesse momento, enquanto a conectividade é ruim. Se ele tiver um Wi-Fizinho ali em algum lugar que ele vai, numa LAN house em algum lugar, que ele consiga conexão, ou dentro da casa dele, ou trabalhar offline, porque também tem essa possibilidade, nos horários adequados você pode assistir os vídeos que foram postados, etc. É uma maneira de ajudar, mas não é longe de ser a ideal e adequada. Daniel citou, o governo está usando programas de TV, que daí a grande maioria das casas no Brasil tem TV, né, ou rádio. Então, essa mescla de opções, de formatos, ajuda a atingir o aluno. Como isso deve ter uma duração mais longa, muitas coisas têm que ser adaptadas, melhoradas, porque esse isolamento aí, ele está criando novos hábitos, né, novos comportamentos, tanto na família, nas empresas, nas escolas. Então, lidar com essa imprevisibilidade exige um trabalho em grupo muito mais alinhado do que nós temos tido hoje, né? Eu digo que a crise, ela traz oportunidades também. E isso para aquelas pessoas que estão abertas para o novo, né? Obviamente. Então, nós vamos voltar com certeza mais fortes e melhores depois dessa pandemia, e que eu estou vendo que esses efeitos eles vão ser irreversíveis para a educação, para as pessoas. Então, essa adaptação, ela é necessária, ela aconteceu de uma maneira fórceps, né, bem forçada, mas ela ia acontecer. Mais tarde, daqui a alguns anos, ela estaria lentamente acontecendo. Apenas acelerou e com muitas dificuldades, porque não existia estrutura para isso. Eu acho que é uma questão de tempo para que essas adaptações aconteçam e depois, com uma tranquilidade maior, todo mundo vai estar trabalhando, as empresas, as escolas, então os professores, os alunos vão estar, os pais, né, vão estar mais tranquilos, porque todo mundo está se adaptando. Telemedicina, ensino híbrido, tudo está acontecendo e sem retorno, né? E aí, pegando um gancho, né, Tony, do seu último ponto e depois comentando a sua pergunta, Pablo, e o que não é esse momento, senão um momento também para desenvolver algumas competências humanas importantes, né? Então, o Tony falou de adaptação, né? O que não é esse momento, senão um momento de exercitar a criatividade, de exercitar a resiliência, de exercitar a capacidade de inovar, né? E todas essas são habilidades importantíssimas para o futuro, para o presente e para o futuro próximo, né? Mas, complementando um pouco a questão da pergunta inicial, a gente não pode cometer o erro de tentar replicar a sala de aula no digital, né? O digital tem uma outra dinâmica e eu acho que estão surgindo novas soluções, novos modelos, novos formatos, conteúdos mais encapsulados em diferentes formatos
que vem dando uma dinâmica mais adequada, mais apropriada aí para esse momento. Você tem a questão do aprender de forma síncrona, aprender de forma assíncrona, o Tony comentou a questão do estudo offline. Então eu acho que tem uma série de coisas surgindo que estão, no final das contas, enriquecendo a nossa forma de educar e de aprender. Tudo bem. Segunda pausa no Capital Natural. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre ensino à distância e os desafios aqui no Brasil. Até já. O Capital Natural está de volta falando sobre os desafios do ensino à distância durante a pandemia e depois que essa pandemia acabar. Temos o Daniel Kleff, que é diretor do Google for Education para a América Latina, e o Tony Santos, sócio fundador da Nuvem Mestra e de diversas outras iniciativas e plataformas de ensino digital e online para professores e alunos. Daniel Kleff, com relação a projetos já funcionando do Google for Education aqui no Brasil, o Rio Grande do Sul já implementou e já está começando a aplicar para seus alunos nessa retomada do ensino, já que o ano de 2020 está praticamente perdido. Como é que funciona esse trabalho junto ao governo do Rio Grande do Sul e também outros acordos assinados aqui pelo Brasil? Legal. A gente tem aí milhões de usuários no Brasil e na América Latina usando a nossa plataforma o G Suite for Education, usando o Google Sala de Aula, usando o Google Meet para fazer as aulas ao vivo. E recentemente a gente assinou um acordo, felizmente nós assinamos um acordo com o Rio Grande do Sul, que adotou essa plataforma, adotou essas tecnologias, e a gente também teve a oportunidade de oferecer um programa de capacitação de professoras, de professores, para o melhor aproveitamento dessa tecnologia, especialmente nesse momento, né? Para dar agilidade para eles em como não só ministrar essas aulas à distância, mas com as melhores práticas e no final do dia com um grande impacto, né? Um impacto muito positivo em eficiência, na eficiência dessas relações. Então, o Rio Grande do Sul é, sim, um exemplo recente, um ótimo exemplo. Olha, nós estamos atuando, Pablo, em 24 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, com quase 1.000 instituições diferentes, tanto públicas como privadas, com mais de 2,5 milhões de alunos atualmente que estamos trabalhando, e mais alguns países fora o Brasil. O que nós temos sentido nesse contexto é que todo mundo está buscando a transformação. Todas as instituições de ensino necessitam fazer essa mudança. Estavam um pouco inseguras porque esperava-se que a pandemia terminasse logo. Começou lá em março, então eles achavam que as escolas iam voltar ao normal em junho, não voltou. Em julho, agosto, a previsão em São Paulo é setembro. E talvez ainda de uma forma bem diferente, que vá até o final do ano, enquanto não tiver uma vacina ou não tivermos um remédio, as pesquisas que nós temos aí, que os pais, a grande maioria, não querem que seus filhos retornem presencialmente enquanto não tiverem segurança com uma vacina, etc. Então, as instituições elas estão realmente buscando essa transformação, porque é uma questão de sobrevivência, é uma questão de deixar todo mundo feliz, né? Inclusive, vocês citaram palavras como necessidade, urgência, possibilidade. Eu queria ouvi-los sobre a posição do Brasil com outros países da América Latina. E aí eu peço a complementação dos dois também sobre o futuro da internet. A Coreia do Sul, a China, a Grã-Bretanha, a Rússia já estão com a internet 5G. Nós ainda teremos o leilão da internet 5G previsto para o final desse ano. Como ela pode ajudar na educação brasileira e como a educação brasileira pode ser comparada a outros países da América Latina atualmente? Daniel, por favor. O Brasil é um país muito amplo e heterogêneo. Então, eu ouso dizer que o Brasil acaba representando a América Latina em suas diversas realidades, sejam lugares, né, e regiões com mais ou menos conectividade, com mais ou menos inovação, com mais ou menos acesso à tecnologia. Então,
de forma geral, o Brasil é um espelho da América Latina. Em relação a 5G, eu acho que o que a gente vê nos números é que o Brasil ele é um país inovador, né? Uma das formas da gente enxergar essa inovação é através, por exemplo, de startups, né? Pequenas empresas que geralmente trazem um nível de inovação muito alto para diversos setores. O Brasil ele já tem alguns indicadores muito interessantes no espaço de startups, como o Brasil é berço de uma série de unicórnios, empresas que valem mais de $1 bilhão, por exemplo. E a mesma coisa se aplica para as startups de educação no país, né? Elas seguem crescendo com um alto nível de inovação. Então, eu entendo que essa evolução para a internet 5G, ela vai acelerar essa inovação e ela vai nos trazer mais possibilidades. Inovações que não eram possíveis na educação vão passar a ser possíveis. Então, o impacto deve ser muito positivo e a gente tem que entender como que a democratização, né, e o aumento da penetração da conectividade vai caminhar junto com tudo isso. Eu diria que o brasileiro tem uma característica muito interessante, que é essa rápida adaptação, né? Ele se adapta a N situações muito rapidamente, comparado com outros povos. Então, quando você diz que o Brasil é um espelho dentro da América Latina, além de ser bem verdadeira essa colocação, eu destacaria essa facilidade que o brasileiro tem. E as empresas brasileiras também, porque não é fácil viver num país como o Brasil, com as leis que nós temos e com impostos e grandes dificuldades, e tem que se adaptar. E o brasileiro tem essa característica. Eu estou vendo a educação, nesse momento, ela é transformação na vida da pessoa. E ela está se transformando. E junto com ela, todos irão se transformar. Todos os que estão envolvidos com a educação, desde das famílias, elas nunca valorizaram tanto a escola como estão valorizando hoje. Porque elas, em parte, dependendo da idade dos filhos, estão fazendo o papel da escola dentro de casa. E estão contando com a ajuda das instituições para fazerem esse ensino. Então, tudo está mudando nesse sentido. A família, os alunos também, eles estão aprendendo essa forma digital, como se portar com essa forma digital, ética, formas de agir, né? E quanto mais tempo ficar, mais nós vamos nos adaptar e teremos um resultado lá na frente bem diferente do que é o atual. Mas olha que interessante, ainda em inovação e ainda olhando startups como um dos indicadores de inovação, e falando de startups de educação, a Associação Brasileira de Startups fez um estudo no final do ano passado, 2019, sobre startups de educação, ou as edtechs, né, educação e tecnologia. E já havia ali um momento de 23% no número de startups de tecnologia em relação ao estudo do ano anterior, de 2019. Né? Então a gente passou a ter aí 449 startups de educação, 70% delas com soluções focadas para o ensino básico. Né? E o interessante é que a gente está falando de empresas ou novas soluções tecnológicas. Né? E quando a gente olha para isso, na realidade, mais da metade dessas soluções são soluções de software as a service. Então, a gente deve ter na próxima versão dessa pesquisa um aumento muito grande, porque a verdade é que a pandemia está acelerando essa inovação, né? Está acelerando porque está crescendo, essas empresas estão crescendo e novas soluções estão surgindo. Uma reinvenção, uma readaptação, uma nova forma de olhar para a educação, tanto na forma presencial quanto no ensino à distância. E isso parte tanto dos alunos quanto dos educadores e de todo o universo que cerca tudo isso. Daniel Kleff, diretor do Google for Education para a América Latina, e Tony Santos, criador da plataforma Nuvem Mestra, que desenvolve trabalho com educadores. Muito obrigado pelas palavras de vocês e esperamos nos encontrar numa próxima, fora dessa pandemia.
E a você que nos acompanhou, muito obrigado por acompanhar o Capital Natural. Você pode acompanhar o trabalho do Capital Natural nas nossas redes sociais. Até o próximo sábado. Boa semana pela frente. Cuide-se.